Oi, eu sou o Dri, seja bem-vindo. Os problemas na torre estão sendo resolvidos de um em um. O Subaru enfim conseguiu voltar aos trilhos, apesar de ainda estar sem memórias. Mas nada está perdido ainda. Ele está aproveitando a chance de recomeçar e dessa vez está indo muito bem. A Meili já não é mais um obstáculo. E o Julius parece ter resolvido um pouco do seu drama interno. Após ter lidado com esses dois problemas, o Subaru deu a ideia de ir atrás do livro do Reid. Eles até acharam que seria difícil de encontrar, mas surpreendentemente, a Meili achou ele bem rápido. O Subaru abriu o livro do Ruivo, mas ao invés de se deparar com as memórias do espadachim, ele deu de cara com uma garota em um lugar bem esquisito. O mais estranho disso tudo é que a garota deixou bem claro que aquela não foi a primeira vez que eles se viram, e quando a garota se apresentou, nós tivemos a certeza de algo. A garota era um dos arcebispos da Gula, bem como a responsável pela perda de memórias do Subaru. E agora? O que será que vai acontecer? Antes de começar o resumo, já vai deixando o teu like, se inscreve, comenta, compartilha. Confere os links aí na descrição, que um deles vai ser meu Live Pix e outro vai ser para comprar os volumes oficiais e traduzidos da Light Novel. Agora, vamos pro resumo. Culto da bruxa e arcebispa do pecado foram as descrições que a garota deu, mas essas palavras não significavam nada para o Subaru, e apesar disso, os seus instintos estavam gritando para ele que aquela garota não era algo bom. A Rui explica que culto da bruxa era basicamente um aglomerado de pessoas que eram odiadas pelo mundo. O Subaru pergunta o porquê dela referir a si mesma como nós. A garota responde dizendo que é porque há muitos egos dentro dela agora, então é difícil saber quem tá no controle, até mesmo ela não gosta disso. Mas ela tem que lidar com essa situação, senão ela seria uma péssima irmã. O Subaru diz que sente inveja dela por ter irmãos. A garota diz que pode ser que o Subaru tenha um também. O Subaru diz que não quer pensar nisso. Os pais dele se amavam e com o Subaru desaparecido, ele pode ter tido um irmão. Não, isso não era possível. Na verdade, o mais provável era que os pais do Subaru estivessem procurando por ele mesmo agora. Ele gostaria que os dois seguissem em frente sem ele, mas até o Subaru sabe que isso é impossível. Aqueles dois, neste exato momento, devem estar em uma busca que nunca irá terminar. A Rui diz que entende o que ele sente, o que enfurece o Subaru absurdamente, mas ela insiste, dizendo que sabe que o Subaru se arrepende de ter sido um filho ruim e por não ter se despedido dos pais. A Rui abraça ele por trás para tentar confortar ele, mas o Subaru se afasta dela. Ela começa a descrever o que está no coração dele, ou estava. Ela diz que em certo momento, ele encarou o fato de que nunca mais iria ver a família, e embora isso só tenha ocorrido do lado dele, ele pôde lidar com essa situação, mas a garota diz que isso foi só superficialmente. Ela diz que ele é bom em mascarar as verdadeiras emoções. Afinal, ninguém foi capaz de perceber que ele não está sentindo nada no coração. O Subaru sente o perigo de estar deixando ela ditar o rumo da conversa, e muda de tópico. Ele fala sobre aquele papo de arcebispo que ela mandou mais cedo, e ele especula que existam mais 6 dela, já que a garota representa a Gula. Ela diz que sim, mas que alguns morreram. Pelo jeito que ela falou dos outros, não parece ter muita camaradagem nesse tal culto. Os dois se sentam no chão e ela começa a falar mais sobre o culto. Eles não eram exatamente companheiros, eles eram só uma junção de marginais. O título pode ser diferente, mas eles eram basicamente bruxas e bruxos desses tempos. O Subaru pergunta se a bruxa a qual ela se refere é a da inveja. Ela diz que essa bruxa é ainda pior do que eles, então eles não gostam quando são comparados. Mas sim, todos eles são marginais compatíveis com fatores de bruxa. Ela explica também que esse lugar é onde as almas são filtradas. Igual a uma roupa que é reutilizada após lavar, a mesma coisa acontece com as almas quando chegam ali. O Subaru pergunta se as tais sujeiras das almas seriam as memórias e experiências. A Rui diz que se assim é fácil para ele entender, então que ele chame como quiser. O Subaru olha para os lados, e sem ver nenhuma prova de que o que ela tinha falado era verdade, ele diz que esse deus Odilagona parece ser bem desagradável. A Rui o corrige, dizendo que Odilagona não é um deus. Ele não possui ideais e nem pensamentos, ele é só um mecanismo que impede o mundo de colapsar. Fatores de bruxa, proteções divinas, santo da espada, bruxa. Esse mecanismo não dava preferência para ninguém, e esse era o lado bom dele. Aqui, o Subaru decide fazer a pergunta mais importante. Ele pergunta se a Rui foi a pessoa que roubou as memórias dele, e ela diz que sim. Era óbvio que tinha sido ela. A garota sabia de muita coisa do Subaru, e muita coisa sobre ele que ele mesmo não sabia. Definitivamente tinha sido ela. Mas tem uma coisa. Ela diz que ele entrou ali por um caminho ligeiramente diferente, mas o objetivo era o mesmo, é só que o resultado foi diferente. Ela pergunta quantas vezes foram necessárias para ele chegar ali. Aquela pergunta causou um calafrio na espinha dele. Era claro que ela sabia sobre o retorno através da morte, mas ele tinha medo justamente de outra pessoa descobrir sobre esse poder. Ela diz que ele já quebrou essa regra de não contar pra ninguém, mas como nada sai fácil do corredor das memórias, a bruxa não vai fazer nada. O Subaru responde a pergunta dela. Aquele loop era o quinto.
Essa informação deixa ela bem animada, tanto que ela derrubou ele no chão e subiu nele. Ela começa a falar sobre como ela quer saborear ele, que isso é parecido ou até a mesma coisa que amar. Antes que ela terminasse de falar, o Subaru podia imaginar o que ela ia dizer. Ela ia dizer as mesmas palavras que a bruxa sussurrou no seu ouvido nos loops anteriores. Ao sentir o arrepio daquelas palavras, o Subaru reagiu e empurrou ela, e dessa vez foi ele quem subiu nela. Porém, ele estava com as mãos no pescoço da garota. O Subaru faz uma ameaça, e antes que ele possa dizer o que vai fazer, a Rui adivinha os pensamentos dele, dizendo que se ela não devolver as memórias, ele vai quebrar o pescoço dela. Ela o provoca, fazendo o Subaru perguntar se ela pensa que ele não mataria ela. A garota diz que ao invés de pensar, ela sabe que ele não vai fazer isso. O Subaru solta o pescoço dela. Ela diz que ele não precisa se sentir mal por não conseguir fazer isso, e diz que ele fez bem, e para falar a verdade, ela nem sequer esperava que ele fosse capaz de voltar para aquele lugar. Ela diz que é melhor assim, afinal, se Natsuki Subaru voltar, Subaru irá desaparecer. O Subaru congela com essa frase. Ele não tinha considerado isso. Naquele momento havia apenas um Subaru, o outro estava, basicamente, morto. Mas se ele voltasse, o Subaru atual é quem iria morrer. A cruel verdade é que seria permitido apenas um deles a permanência naquele mundo. Tudo que ele queria era devolver o Natsuki Subaru que a Emilia e os outros tanto gostavam e confiavam, mas ele esperava que os dois se mesclassem em um só. A Rui diz que não sabe o que vai acontecer, já que nunca viu alguém que recuperou as memórias. A garota diz que as memórias moldam um homem. O Subaru se lembra de quando escutou essa frase antes. A garota continua. Ela diz que talvez não devesse dizer isso, mas o Natsuki Subaru não era lá grandes coisas. Ela começa a falar sobre as pessoas que estão na torre também. Ela diz que a Emilia é uma coitada por ter nascido parecida com a bruxa da inveja, e fala como ela, entre aspas, é uma pessoa tão boa por aceitar ficar perto da meia-elfa. Ela também fala da Beatrice e como ela era frágil e fraca, sobre como ela era sozinha e não tinha ninguém para confiar, e que ela, entre aspas, devia pegar a mão dela e guiá-la pelo caminho difícil. Ela termina falando sobre a Ren, sobre como a empregada era incompleta e com um amor incondicional, e que por causa dessas características, ela, entre aspas, deveria guiá-la. O Subaru pergunta do que a Rui tá falando, e ela diz que só estava compartilhando os pensamentos de Natsuki Subaru. Ela diz que o Subaru de antes era só alguém que gostava da sensação de ser desejado por pessoas tão úteis, e pergunta se ele quer mesmo trazer de volta alguém assim. Ela pega a mão dele e a coloca no próprio pescoço, o perguntando se ele o trará de volta. O Subaru estava em conflito, até o presente momento. O medo que ele sentiu era bem diferente do que ele tá sentindo agora. Havia uma possibilidade de que esse Subaru desaparecesse ao invés de só morrer. Depois de muito pensar, o Subaru decide que não quer desaparecer. Mesmo com tudo de ruim que aconteceu nos loops anteriores, o Subaru passou a gostar e se importar com aquelas pessoas. Ele não queria ter que entregar o seu lugar para outro. Ela mordeu a mão do Subaru, o fazendo reconhecer aquele corpo como seu, e então ela grita. Reconheça, Natsuki Subaru é apenas uma outra pessoa, apenas o estranho mais familiar para você. A Rui insiste, dizendo que se é isso que ele quer, ele só deve matar Natsuki Subaru. Nesse momento, a figura de uma pessoa surge perto deles. Havia apenas uma pessoa que o Subaru podia pensar que apareceria naquele momento tão crucial, e seguindo sua própria lógica, ele pergunta se a pessoa ficou com medo de sumir e resolveu intervir. O Subaru pensava que a outra pessoa que tinha aparecido ali era Natsuki Subaru. O Subaru pensava que Natsuki Subaru faria aquele movimento. Ele tentaria matar o Subaru e pegar o seu lugar. Eu não sou você. Nós somos diferentes. Antes que o Subaru terminasse de falar, a Rui pergunta com quem ele estava falando. Ela olha para a direção que ele estava olhando, mas não viu ninguém. A expressão dela mudou nesse momento. Ela estava assustada. Ela disse que ninguém devia ser capaz de invadir aquele lugar. Ela começa a implorar para que ele parasse. O medo estava aumentando nela. Mas para a infelicidade da garota, o Subaru não deu a mínima. Ele estava super focado na figura que tinha aparecido. A figura começa a ficar mais clara. Ela estava tomando forma. Agora, o Subaru via quem era, claramente. Por que você está tentando escolher apenas um? Ela estava sorrindo. Com uma voz que ele nunca escutou, ela disse essas palavras que deixaram o Subaru em silêncio. Aquela mulher gritou com ele. Fique de pé. E com essas palavras, eu finalizo esse resumo. Bem curioso a Ren aparecendo justo nesse momento. Mais uma vez a Oni de cabelo azul aparece num momento crucial para o Subaru. Acho que o mais estranho foi a própria Rui não ter percebido ninguém ali. Muita coisa que merece uma análise maior tem rolado nesses capítulos mais recentes. A Meili tendo encontrado o livro do Reed tão rápido foi outro momento que é de se pensar. A Torre de Pleiades tem se mostrado um grande mistério.
Enfim, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, de conferir os links na descrição e de hypar o vídeo. Espero que tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido do início até o final. Valeu, falou e nos veremos em breve.